pH do seu aquário não para de cair, você não sabe mais o que fazer? Hoje eu vou passar dicas de como você consegue fazer isso. Assiste o vídeo. Oi pessoal, hoje eu vim falar como a gente consegue aumentar o pH do nosso aquário. Às vezes a gente precisa muito aumentar o pH e não está conseguindo, eu vou te passar quais são as dicas para você conseguir fazer isso. Uma coisa fundamental para aumentar o pH do nosso aquário é a circulação. Então a gente tem que verificar se a filtragem está adequada para o tamanho do aquário, usar aquelas regras de volume, né? 5 vezes o volume total do aquário no mínimo. Se tiver muito peixe a gente tem que melhorar isso e também usar outras fontes de circulação, como aqui nesse caso uma cortina de ar. A gente melhorando a circulação, a gente vai aumentar naturalmente o pH, seja com bombas de circulação ou correntes de ar e compressões. Outra forma de alcalinizar naturalmente nossos aquários é usar cascalhos, né, areia ou substratos que sejam alcalinizantes. Os substratos marinhos que a gente normalmente usa, aragonita e até alguns tipos de dolomita e algumas rochas que tem, cascalhos que tem aí no mercado, são alcalinizantes. Então a gente usar esse tipo de cascalho vai favorecer o aumento do pH. Outro elemento natural que a gente usa muito em aquários são as rochas marinhas, aquelas rochas que parecem corais, do tipo Zanzibar. E a gente vê muito em aquários marinhos que já são naturalmente, né, alcalinos, mas a gente pode usar com a finalidade de fazer alcalinidade, de aumentar o pH. Inclusive aqui que é uma bateria de discos, ou seja, de pH ácido. Às vezes quando a gente quer levantar um pouquinho o pH, mesmo que seja num ambiente ácido, a gente usa elas na filtragem. Como aqui, por exemplo, que a gente usa essas rochas no SAMP. Claro que todo tipo de elemento natural a gente não consegue saber exatamente quanto ele vai aumentar o pH, mas a gente pode ir adicionando aos poucos para manter nosso pH na altura que a gente precisa. Além disso, tudo que vem do mar a gente pode usar num aquário para aumentar o pH. Então, conchas que a gente pegue na praia, esqueleto de estrela, restos de corais, as casquinhas dos tube snails, mini paguros, até ostra, qualquer coisa marinha que tem aquele esqueleto calcário, se a gente colocar no nosso aquário dentro da filtragem ou até como decoração, vai elevar o pH. Mas tome cuidado se você for usar isso em aquários de água doce muito pequena, como beteiras, porque pode aumentar muito o pH e chegar a níveis extremos. A quantidade de vida dentro do seu aquário é fundamental para a gente estabilizar o pH. Então, se você tem problemas recorrentes de queda e não consegue manter o pH mais elevado como você precisa, talvez exista muita vida dentro do seu aquário. Então, a gente tem que adequar o número de indivíduos que tem no aquário, porque os processos metabólicos, os dejetos, a própria respiração dos peixes dentro do aquário vão diminuindo o pH. Isso vale para tudo que é vida, seja peixe, sejam invertebrados, plantas e corais. A manutenção constante e as trocas parciais é outra coisa que tem muita importância e eu diria que é a mais fundamental para o controle de pH. Toda vez que a gente troca água, e principalmente quando a gente usa a água das vias públicas, pega a água da torneira, a gente eleva o pH. Isso porque o nosso aquário vai ter uma tendência de queda e a água da torneira é super alcalina. Aqui, como vocês podem ver, a gente limpa toda semana todos os aquários, limpa as esponjas, tira a parte de sujeira, tudo que é orgânico está se decompondo, está diminuindo o pH. E a gente faz isso com regularidade. E aí, depois que está tudo limpinho, que nem aqui, a gente só vai completar com água nova e subir o pH, que é o que a gente precisa. Por último, depois que você já verificou se a sua circulação está boa, se você faz as trocas parciais com regularidade, se a quantidade de animais está correta, já usou esses componentes naturais para subir o pH, a gente ainda pode usar os produtos que estão à disposição no mercado. E por que a gente usa como última opção? Porque aqui a gente consegue calcular exatamente quanto a gente quer subir do pH. Cada produto tem uma dosagem diferente, mas a gente consegue acompanhar a subida, né, a elevação do pH com mais critério, já que eles têm regras, né? Aqui a gente usa 10 ml do produto para cada 40 litros e observa que ele deve subir alguns pontos sempre iguais no seu aquário. E por que isso varia, embora seja uma regra de quantidade? Porque existe uma coisa chamada KH, que é a reserva alcalina, até a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, mas a reserva alcalina, e você também vai encontrar produtos aí no mercado que aumentam a reserva alcalina, influencia diretamente como sobe e como desce o pH. Então, se você tem pouca reserva alcalina, ele sobe e desce muito rapidamente. Se você tem bastante reserva alcalina, e coisas que dão reserva alcalina estão entre essas que eu falei, o cascalho, as rochas e as conchas, a gente vai ter mais dificuldade, tanto para subir quanto para descer. E aí o uso desses produtos acaba sendo mais fácil depois que você já seguiu todas as outras regras. Então, da JBL a gente tem o pH Plus, que aumenta a reserva alcalina e o pH, e também produtos só de reserva alcalina, como o KH aqui da Prodibio. Então é isso, pessoal. Se vocês ficaram com dúvidas, deixa aqui nos comentários. Passem bastante detalhes sobre o seu aquário para a gente conseguir ajudar. E continuem seguindo e até a próxima.